Boa noite, amigo internauta, boa noite, telespectador do Pautando. Mais uma vez, eu e João Gabriel estamos aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, bem no coração de Poços de Caldas, trazendo para você as informações, as notícias, as matérias e principalmente a coluna de bastidores do jornal. Hoje, quinta-feira, 10 de outubro de 2019. Boa noite, João, prazer imenso mais uma vez. Boa noite, Albert, boa noite a todos que estão nos assistindo. Também desejo bom dia e boa tarde para quem nos assiste em outros horários, né? Vamos mais uma vez repercutir as principais notícias que foram veiculadas no Jornal da Cidade nos últimos 2 dias e também as notinhas de bastidores do Pautando. Há um ano das próximas eleições de 2020, onde escolheremos vereadores e prefeito para seguir os rumos de Poços de Caldas a partir de 2021. João, eu queria que você, na sua singela opinião, uma análise bem rápida em relação ao que o eleitor tem que fazer para o ano que vem em relação a uma possibilidade de mudança, principalmente nessa Câmara de Vereadores que se mostrou muito inoperante e aliada demais a uma administração pública da forma que não deveria ser, em virtude de ser um órgão fiscalizatório, a Câmara de Vereadores. Nós tivemos 2 mudanças profundas aqui no município, né, a partir da eleição de 2016, que foi a vitória do Sérgio Azevedo como prefeito, né, ele substituiu o Heloísio, que tentou a reeleição e não conseguiu, e também a Câmara Municipal passou por um processo de renovação talvez poucas vezes visto na história do Legislativo. No caso do Executivo, eu ainda acho que o prefeito Sérgio não disse ao que veio, tendo em vista as propostas que ele apresentou durante a campanha. Eu até, analisando assim, algumas das propostas que ele fez durante a campanha, imaginei que ele realmente, se conseguisse implementar no município, seria, né, muito bem-vindo, né, Albert? Porque são, assim, logicamente, propostas interessantes que devem ser aplicadas, mas infelizmente eu não sei se não tentou, não conseguiu, qualquer coisa parecida. Então eu acho que no caso da renovação feita no município, através da vitória do prefeito Sérgio, por enquanto, eu acho que é um pouco decepcionante. Em relação à Câmara Municipal, também é decepcionante. A gente teve aí, como eu falei agora há pouco, uma ampla renovação, né? Ficaram ali poucos vereadores em relação à legislatura passada, voltaram aí vereadores com experiência que estavam fora da legislatura passada. Eu cito no caso, por exemplo, o próprio Álvaro Canhani, né, que ele não esteve na Câmara porque ele disputou a eleição, 2012, né? eleição como vice, né, em 2012. E eu acho que é uma Câmara que infelizmente vai precisar ser feita mais uma vez uma renovação. Porque essa renovação que ocorreu aí... Muitos rumores que a gente tem ouvido aí pelos 4 cantos da cidade é na possibilidade de alguns ex-prefeitos virem a querer disputar novamente a eleição em Poços de Caldas. Eu acho que a população, e na minha opinião, eu quero aqui deixar bem claro, vai optar por um nome novo novamente, João. Eu acredito que as pessoas que estão achando aí, porque já foram prefeito, que já foram deputado, que já tiveram a oportunidade de dar a sua colaboração para Poços de Caldas, eu acredito ainda que a população vai escolher um nome novo para ditar os rumos da nossa cidade. Sabendo que, em cima do que você colocou também, João, foi uma grande oportunidade que o atual prefeito teve de ter 11 a 13 vereadores de situação do seu lado. Se não conseguiu implementar as suas metas colocadas lá em 2016 no seu plano de governo, é porque, infelizmente, faltou algo mais dessa administração pública, e principalmente dos vereadores conjuntamente com a administração pública, né, João? Infelizmente são vereadores muito fracos, né, Albert? Mesmo o prefeito tendo a maioria na Câmara, né, com 13, 11, 12 votos, dependendo ali do projeto a ser votado, os vereadores são muito fracos, né? A gente analisa ali a sessão ordinária, eu particularmente assisto todas as sessões ordinárias, né? Até porque por questão profissional aqui do jornal, e a gente vê que o nível ali é muito pequeno, fraco, né? Muito baixo, né? Então os vereadores eles não têm condição de contra-argumentar, eles não têm argumentos suficientes para rebater a argumentação da oposição, né? Então eu acho o seguinte, a população, por que ela faz a renovação, tanto na Câmara quanto na Prefeitura? Porque ela quer algo mais, ela espera algo mais. Mesmo que se decepcione essa renovação, né, o eleitor ele quer acertar. Com certeza. Então ele faz tentativa, erro e acerto, né? Então votou errado, vamos tentar de novo, vamos colocar outra pessoa para ver se melhora. É o que eu falei em relação à gestão do Heloísio. Eu acho que a gestão do Heloísio não foi ruim. Não. Pelo contrário, se você comparar com a gestão atual, é melhor. Foi melhor. É melhor. Mas mesmo assim, houve a percepção em 2016
que o Heloísio não servia mais. Com certeza. Né? Ou seja, a população não estava satisfeita com o governo dele. Tanto é que a urna deu o recado. Com certeza. Vitória do Sérgio. Talvez o ano que vem, quando o Sérgio fosse candidatar de novo, que provavelmente ele vai ser candidato, Talvez. Pode ser que aí o eleitor também dê a opinião dele, ou seja, reprovar ou aprovar. Nesse momento eu acho que tende mais, né, Albert, por uma questão de reprovação. A gente teve inclusive até uma pesquisa de opinião divulgada recentemente pelo Grupo CIOF e tem uma não aprovação, né, do mandato do próprio prefeito. Né? Então eu imagino que talvez o eleitor pós-caldense que ele tem um nível de exigência muito alto, né? Tanto é que nunca se reelegeu um prefeito. De forma alguma. Já tivemos prefeitos com mais de um mandato, mas Sebastião nunca Navarro. um que se reelegeu, né? Ou seja, ele Deu cumpriu espaço, 2 né? mandatos Sem dúvida. em sequência. Então, como o nível de exigência do pós-caldense é muito alto, eu tenho a impressão que mais uma vez esse tabu vai persistir. Então, é o que eu falo para todos, né, João? Estamos a um ano das próximas eleições e nós temos que pensar bem e através das informações, principalmente que é trazida aí através do Pautando, através do próprio Jornal da Cidade e outros meios de imprensa aí que às vezes têm uma independência até certo ponto, mas depois acaba voltando atrás. Mas eu acredito que a população tem que ficar sempre atenta aos que estão colocando o seu nome à disposição, porque até 30 de junho, quando encerrará as convenções partidárias, nós teremos aí a oportunidade de conhecer os nomes que vão disputar a eleição daqui a um ano. E tem um detalhe, viu, Albert? Quando a gente fala assim em desaprovação, reprovação ou não aprovação, qualquer sinônimo que se queira usar em relação ao governo do Sérgio, não é nada de questão política, não. É questão que a gente está observando no dia a dia. Né? A própria população. Eu trabalho no jornal, Sem eu tenho dúvida. acesso a todas as ações ali que a prefeitura faz e a gente vê que está faltando alguma coisa ainda, né? Não é que nada pessoal contra o Sérgio, pelo contrário, eu gosto muito do Sérgio, né? Ele pelo menos nunca me tratou mal, sempre me tratou muito bem, eu não tenho absolutamente nada contra ele, eu estou falando só como cidadão pós-caldense. Vamos dar início às matérias do Jornal da Cidade? Vamos. Edição de quarta-feira do Jornal da Cidade. A manchete é a seguinte: DEMAI, anteprojeto de lei, proíbe cortes a partir de sexta e vésperas de feriado. É um anteprojeto de lei de autoria do vereador Marcelo Leitor, que é um dos vereadores aí, né, que entraram pela primeira vez a renovação. Ele é um dos que eu acho que se salvam. Tem feito um trabalho bacana nesse ali, mandato. né? É um dos novos vereadores que E entraram. ainda bem, né, que apresentaram um projeto dessa natureza, né, João? Exatamente. Partindo dele, que é uma pessoa que você Né? tem colocado aí, que tem feito um trabalho eu acho bacana, que, né? que o Marcelo, se fosse o caso, mereceria mais um mandato. Quem sabe? Né? Eu acho que é importante essa apresentação desse projeto, porque era triste é duro você chegar numa na quinta-feira, né? na sexta-feira, o corte de luz, a lotérica fechada e encerra o expediente ao meio-dia, 1h, e aí a pessoa não conseguir colocar em dia a sua conta de luz. Apesar que, para chegar de água. desculpa. Apesar que, para chegar ao corte, né, João, tem que acumular 3 contas de água, conforme era anteriormente, né? Então, as pessoas, claro que é um projeto que vem para ajudar muito e, com isso, evitar que as pessoas tenham essa situação desconfortável de cortar sua luz no final de semana. Robert, mas pode até parecer banal, né, pra gente. Pô, deixou acumular 3 contas, mas você imagina uma pessoa que ganha um salário mínimo, difícil, por exemplo. sei né? disso, sei Ela disso. tem uma série de despesas, mesmo tendo filho em escola pública, mesmo usando o sistema único de saúde. Tem aluguel, né? Geralmente a pessoa mora de aluguel, tem transporte, tem alimentação, tem vestuário, tem uma série de custos. E às vezes acaba ali deixando-se de lado alguma conta ali. Às vezes é a própria conta de água ou de energia de luz, elétrica, né? Para poder então, honrar outros compromissos, né, João? Então, cortar a luz na sexta-feira e água véspera de também feriado, é muito ruim. cortar a água também é muito complicado. Mas esperamos que seja aprovado esse projeto, anteprojeto aí do Marcelo vereador, Leitor. do vereador Marcelo. Só lembrando que anteprojeto é uma proposta que um vereador faz para o executivo respaldar. Sem né? dúvida. Agora a próxima notícia, que também é uma notícia importante, o Hospital da Zona Leste realiza mutirão de biópsias com 23 pacientes. É mais um mutirão aí de saúde que o Hospital da Zona Leste realizou. Esse mutirão foi feito no final de semana agora. Tinham 29 pacientes cadastrados, mas só 23 compareceram. E teve aí mais 6 que faltaram, né? Mais uma vez. 80%, praticamente 75% das pessoas participaram. Né? E uma questão que sempre ali a Secretaria Municipal de Saúde bate na tecla é essa questão das ausências, das faltas em exames. De não avisar, Você está tirando vaga de outra pessoa. O espaço de outro que poderia utilizar. Isso mesmo. Uma notícia importante também
entrou em vigor a lei municipal que tomba a capela da Santa Casa. Então, a partir de agora, a capela da Santa Casa está protegida pelo patrimônio histórico. Bacana, importante. Outra notícia aqui legal é que os atores que participaram do filme Turma da Mônica Laços vão vir participar das festas aqui do Dia das Crianças que a Prefeitura vai promover, tanto lá no CAIC, na Zona Sul, quanto no Parque Municipal. São os dois atores, é o Kevin e a Júlia, Mônica e Cebolinha. Bacana. Primeiro ano da administração da atual, eles não fizeram a festa, nós cobramos muito, porque há 4 anos anteriores a eles haviam acontecido a festa no Parque Municipal, retornaram e agora abrilhantando a festa, trazendo os meninos aí do Laços aí da Turma da Mônica. Robert, você que foi secretário de esportes, é caro fazer uma festa dessa? Barato demais. Para chegar ao ponto de não ter? Barato demais. Eu acho que o custo operacional para se realizar um evento dessa natureza, pelo tanto que o povo paga de imposto, é zero. Porque assim, eu fico pensando no seguinte, é aquele tipo de economia que não é significativa para as finanças do município. Dúvida. Então, você cortar uma festa de criança, 1, 2, 3 anos, eu não sei se vai resolver o problema, por isso que eu estou te perguntando. Verdade. E só para a gente completar aqui também a edição de quarta-feira, teve aquele caso de um homem que foi preso ali por abuso sexual no terminal de Minas Urbanas, né? Ele passou a mão ali numa criança de 11 anos, então o recado que se fica aí é o seguinte, tem que ficar atento com as crianças, tem que orientar os filhos na hora que eles estão andando pela cidade, que a gente não sabe quem está na rua, né, Albert? E está sujeito a uma situação desse tipo, inclusive a menina de 11 anos ficou em estado de choque quando sofreu o abuso, absurdo, né? Mesmo ali a polícia contornando a situação, parece que depois acionou a família, mas é uma situação muito complicada e isso aí requer sempre a atenção dos pais. Quinta-feira? Vamos lá. Quinta-feira, a manchete, né, hoje, é o seguinte: projeto de terceirização dos pontos turísticos é aprovado na Câmara, foi aprovado enfim, né, por 14 votos. Que enfim, depois de 5 vezes, indas e vindas, né, João? Todos os vereadores votaram, menos evidentemente o presidente da Câmara, que ele não vota, o vereador Carlos Roberto. 5 projetos, né, a Cissa veio aqui no JC Entrevista, disse, né, que foi uma série de idas e vindas, né, enfim, chegou-se ali um consenso e os próprios vereadores da oposição votaram favoráveis. E o relator era um vereador de oposição, né? E com isso todos votaram favorável. Os vereadores de oposição, especialmente ali a Cissa e o Paulo, eles sempre deixaram claro que eles não eram contra o projeto, eles eram contra a forma do jeito que estavam indo, verdade. Que eram ilegais e poderiam decorrer numa inconstitucionalidade e depois ter problemas futuros para o próprio prefeito. Com certeza. Ou seja, eles estavam trabalhando a favor do prefeito, se você for pensar. Né? Mas porque ninguém da situação levantou essa questão. Nenhuma. É interessante. E ainda sobre aí os vereadores Cício, Paulo Tadeu e mais agora o Joaquim, eles apresentaram um novo pedido de informações sobre a Cefet Minas, né, que foi contratada aí por 346 mil para fazer o edital do transporte coletivo. Eles fizeram um levantamento lá e eles apuraram, Albert, que o mesmo processo realizado lá na Prefeitura de Pouso Alegre custou, deixa eu te falar aqui, 138 mil e na Prefeitura de Cataguases 77 mil. Pouso Alegre, 1/3 do valor. Cataguases, 77 mil. Absurdo, né, João? Então acho que... E aqui 346, né? Esperamos e aguardamos que o nosso digníssimo senhor promotor público, Dr. Sidney Botia, possa investigar a fundo isso. Porque foram 600 mil reais para um instituto, para uma universidade federal, de um negócio que, se eu entrasse no Google, você poderia levantar tudo. E esse Cefet, 346 mil, sendo que Pouso Alegre, que é quase as mesmas dimensões de Poços de Caldas, 100 e poucos mil reais. Dr. Sidney, investigue a fundo, porque isso aí cheira-se alguma coisa estranha para o ano que vem. Só para a gente completar a edição de quinta-feira, vereadores questionam se pacientes estão tendo que pagar consultas oftalmológicas. A gente repercutiu isso na terça, no programa passado, né? Foi uma notinha que saiu no Pautando do final de semana, né? Os vereadores aí, a Cissa, o Paulo e o Joaquim, eles estão querendo saber se de fato procede essa informação de que pacientes estão se dirigindo ao PSF e recebendo a orientação de serem encaminhados a consultórios particulares, né, para fazer a consulta, ou seja, eles pagariam a consulta com um desconto. Esperamos que possa chegar as informações corretas para que possamos trazer para todos os nossos amigos internautas. Vamos chamar um breve intervalo e dentro de poucos segundos retornaremos com o Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade. Juntos tornamos o impossível possível. Juntos recuperamos o crédito e a moral da nossa cidade.
Juntos reduzimos a violência, trouxemos novas indústrias e geramos novos empregos. Juntos investimos em educação para nossas crianças. Juntos voltamos a sorrir. Prefeitura de Machado. Desenvolvimento, responsabilidade e confiança no futuro. Retornamos ao vivo aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, bem no coração de Poços de Caldas. E vamos agora repercutir as notinhas do Pautando. Vamos lá, João? Vamos, pautando de quarta-feira, a primeira notinha conselhos tutelares. Em virtude das denúncias de irregularidades recebidas no domingo 6, o resultado final do processo eleitoral dos conselhos tutelares, que estava previsto para ser divulgado ontem, 8, no caso terça-feira, só será confirmado mesmo na sexta-feira, amanhã, em publicação no Diário Oficial do Município. Desde o início, o processo foi repleto de polêmicas. Estranho isso, né, Albert? Muito complicado, né, João? Desde o começo, diversas denúncias foram feitas em relação a todo o processo, a todo o trâmite feito pelos organizadores desse processo da escolha dos candidatos. Depois veio a prova que as pessoas não tiveram acesso às suas notas, a prova escrita, teórica, parece que teve psicólogo junto com um assistente social na sala, coisa que não poderia ter acontecido. E agora, que nos deixa mais intrigados ainda, que uma eleição que aconteceu no último domingo, sendo que uma eleição majoritária para presidente da República, você fica sabendo 2 horas praticamente depois do pleito se encerrar, e aqui, em virtude desses problemas, as coisas estão rolando semana inteira. Era para ser terça o resultado final, mudou-se para amanhã, sexta-feira, e vamos trazer aqui as informações, porque isso aí tem deixado a todos que participaram do processo, a todas as pessoas que votaram, que tiveram a tirar o seu momento no domingo para ir lá dar o seu voto, a sua colaboração na escolha dos conselheiros tutelares, apreensivos. E vamos aguardar, porque na próxima terça-feira, com certeza, se não for divulgado amanhã, ou se assim for, nós traremos as informações para os nossos amigos internautas. É isso aí, próxima notinha, Escola Cívico-Militar. Os vereadores gastaram boa parte da sessão ordinária de ontem à tarde para discutir uma moção de apelo ao prefeito Sérgio Azevedo para que o município faça adesão ao Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. O vereador Paulo Tadeu defendeu que o prefeito não precisa do aval da Câmara para dar sequência ao projeto, enquanto o vereador Pedro Magalhães argumentou que a moção apenas seria um indicativo de que os vereadores apoiam a iniciativa. Após longos apartes entre vários vereadores, a votação ficou em 7-7 e foi desempatada pelo presidente Carlos Roberto, que foi favorável à moção. Antes, apoiadores do projeto já haviam ido visitar o prefeito em busca de apoio, o que fez o vereador Paulo Tadeu questionar se o alcaide havia instruído o grupo a pedir a apresentação da moção, como forma de dividir a responsabilidade pelo apoio com a Câmara. João, eu fiquei um pouco... ao assistir a sessão de terça-feira, eu não entendi porque o tal vereador fez essa situação de apresentar uma moção. Se não precisa do aval da Câmara Municipal, e os mesmos já haviam procurado o próprio prefeito para isso, para que querer encaminhar para a Câmara uma situação dessa? Eu acho que ele... acredito que possa ter instruído, sim, as pessoas que ali tiveram, e como a gente sempre soube que a Câmara Municipal, infelizmente, em vez dela fazer o papel dela, que tem que ser feito, investigar o Executivo, acaba sendo um apêndice do Executivo ali na Rua Junqueira. Então, o atual vereador de primeira gestão fez essa apresentação dessa moção e a gente fica aguardando aí qual vai ser o desenrolar de tudo isso, né, João? O projeto é até interessante, Albert, mas foi a maior perda de tempo ser apresentado esse tipo da de forma assunto que foi, lá, né? porque não é desnecessário. Nesse momento não cabe aos vereadores. De forma alguma. Né? O prefeito ele não precisa de autorização da Câmara, ele simplesmente pode fazer a inscrição do município lá no Ministério da Educação pleiteando. Com certeza. Escola, ou seja, mas eu estava vendo ele quis, na verdade, o que aconteceu, Albert? Segundo consta, a secretária municipal de Educação é contra esse projeto. Contrária. Né? Ela, evidentemente, já deve ter manifestado isso para o prefeito. E o prefeito quis dividir a responsabilidade, né, de fazer essa inscrição com a Câmara. Então, ele instruiu ali para se fazer essa moção de apoio. Mas, como eu disse, é um momento totalmente inadequado porque não cabe à Câmara. Com simplesmente certeza. Isso. E eu estava vendo os requisitos para a instalação de uma escola dessa, João. Tem muitas coisas que Poços de Caldas não se adequa para fazer a colocação de uma escola dessa. Eu estive olhando na internet,
Vamos torcer para que dê certo, né? Porque os requisitos básicos postos de Caldas não atendem. Vamos aguardar. Tá quem quiser conferir o que eu estou falando e o que o Albert está dizendo, é só procurar ali no Google Escola Cívico-Militar, vai cair o link do site oficial do Ministério da Educação, especial sobre o assunto. Sim. Para fazer adesão, segundo o site, são 4 requisitos. O primeiro é que a escola tenha notas abaixo da média no IDEB. Sim. Eu não sei se seria o caso aqui de Poços. Segundo lugar, a escola deve ser implantada em capitais e regiões metropolitanas. Não é o caso de Poços de Caldas. O terceiro critério seria que a escola em questão tenha entre 500 e 1.000 alunos estudando no turno e no contraturno. A única escola aqui municipal não são todas, é a escola municipal. O colégio municipal talvez tenha esse volume de pessoas, alunos, né? Com certeza. E o quarto requisito, que talvez seja o mais fácil, aí seria a própria vontade da comunidade escolar, né? Então, é uma situação que não basta querer, precisa poder. E no caso, pelos requisitos, não se pode. Por isso que o João, nosso companheiro aqui de programa, eu fiz a verificação e ele lembrou todos os detalhes aqui. É porque eu também entrei para ver. É verdade. Porque eu queria saber, sem dúvida, o que está se passando, né? Qual que era a dificuldade. É que eu não lembrava os 4 de cabeça agora. Você lembrou, né, João? É isso aí. A próxima notinha é só lembrando que não é que a gente é contra. Não, de forma alguma. O momento os requisitos, o momento da discussão não era na Câmara Municipal naquele momento. E só para a gente completar esse assunto, tem 2 pontos importantes também. A gente precisa ver se esse assunto aí cabe no plano decenal de educação do município. Sem dúvida, né? sem dúvida. O plano decenal é um plano que é feito pelos 10 próximos 10 anos, né? Isso. E também esse assunto precisa passar pelo Conselho Municipal de Educação. Também. Né? Para ver se ele é viável e tem uma série de questões. Então não é simplesmente uma vontade popular, né? Tem requisitos legais para precisam ser atendidos. A próxima notinha é faça o que eu digo. Pouco mais de 3 anos depois, voltou a circular nas redes sociais o link de uma notícia do site do PSDB de Minas, que relata uma promessa de campanha do então candidato Sérgio Azevedo, afirmando que pretendia destinar a arrecadação da Zona Azul para entidades beneficentes. 3 anos passou. Até agora nada, né? Promessa é aquilo que a gente sempre coloca, né? Prometeu que quando uma boa administração, o dinheiro apareceria. Não apareceu. 107 milhões apresentado recentemente na Câmara Municipal aí, da dívida consolidada, sendo que ele assumiu com 70, já está em 107. Pode-se chegar no final do mandato dele a mais de 150 milhões de reais, dobrando essa dívida consolidada do município. Então, são promessas feitas lá na campanha de 2016, dentre elas, essa é uma delas, e as entidades estão aí a ver navios com relação a tudo isso. Muitas delas, 2, 3 meses sem receber. Não vem a público dizer, em virtude de retaliações que podem ser feitas pelo próprio Executivo. Robert, político tem que ter muito cuidado na hora que vai fazer frase de efeito. Sem dúvida. Né? Ali no calor da campanha, né? Na emoção, dúvida. Campanha geralmente é muita emoção e menos razão. Então, às vezes o candidato a prefeito fala alguma frase de efeito que depois se vira contra ele. Sem dúvida. E essa frase aí, quando a gestão é boa, o dinheiro aparece, pelo que a gente observa, se volta contra o prefeito frequentemente quando acontecem dificuldades financeiras ali na prefeitura. Né? Sem dúvida. A próxima notinha é acórdão. Será publicado no dia 15 de outubro o acórdão da segunda instância sobre o processo de improbidade administrativa que tramita no TJMG, o TJMG é o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, contra o ex-prefeito Heloísio do Carmo Lourenço por conta da contratação em seu mandato da empresa Projeta Consultoria e Serviços Limitadas. De antemão, já se sabe que ele foi condenado mais uma vez, né, Albert? Mas aí a gente não sabe qual foi o teor placar. Vai sair dia né? 15 agora o acordo, né, João? E dependendo do placar também parece que não é possível recorrer, então tem que esperar o dia 15. Aguardar dia 15. Dia 15, que dia que vai ser? Terça? Terça-feira, nós vamos ter as informações corretas e trazer aqui para os nossos internautas, mas fica uma situação aí complicada. Não houve dispêndio financeiro por parte da administração naquele momento junto a essa Projecta e abre um sinal de alerta para a atual administração também, João. Tem uma notinha aqui. E vamos daqui um pouquinho ler em relação a isso também. Tem uma notinha. E a última nota aqui da edição de quarta-feira é boato. Em entrevista à Master Web Rádio, o secretário de Serviços Públicos, Thiago Biagione, considera que são apenas boatos os fatos de que ele pretende deixar a atual administração no final deste ano. Eu acredito que não. O Thiago tem feito um bom trabalho e a oportunidade que ele está tendo de mostrar o seu nome em Poços de Caldas, ele não é daqui de Poços, está aqui há alguns anos e agora que ele teve a oportunidade de ser secretário e com isso desenvolver o bom trabalho que tem feito.
Especialmente esse projeto de arborização, né? Bacana, bacana. Tem que parabenizar, tá ficando bacana. Esse é muito legal esse projeto aí. Se for um propenso candidato a vereador, acredito que vai ter aí uma expressiva votação. E um cara experiente, porque a Câmara precisa de pessoas que realmente tenham conhecimento dela futuramente. Isso aí. Primeira notinha da edição de quinta-feira do Pautão é a onda de furtos. A onda de furtos pela cidade não poupa nem mesmo entidades assistenciais. Na madrugada de ontem, ladrões entraram na garagem do Pronto-Socorro Jax, na Zona Oeste, e furtaram a bateria e o estepe da ambulância da instituição, além de vandalizarem o motor do veículo. É um absurdo, né, João? A gente viu uma situação dessa, eu passei lá hoje na porta, eu vi o Jax lá na porta, muito triste com relação a isso que aconteceu, porque é um cidadão que há muitos e muitos e muitos anos faz o bem para a sociedade. O Jax é um abnegado, né? E você vê uma situação dessa, é revoltante, né, João? Próxima notinha, locações. A Prefeitura renovou por mais um ano o aluguel do imóvel localizado na Rua Ouro Preto, que abriga o Centro Municipal de Línguas, pelo valor total de R$ 69.900. Já a locação da antiga Biblioteca Centenário, no Parque José Afonso Junqueira, também teve, onde funciona o Café Concerto, né? Também teve contrato reajustado, passando de R$ 1.361 mensais para R$ 1.430 mensais. Eu acredito que é um valor barato, né? Bom, porque é um espaço que só é utilizado nobre, né? Nos finais de semana, né, João? Porque ali o movimento que dá é ser sábado e domingo, né? Então, igual eu sempre coloquei, é preferível você receber pouco e sempre do que colocar aluguéis altos e não ter condição do comodatário pagar. Ali é um aluguel, assim, pela localização, é relativamente barato. E também ali é uma atração de um nível muito bom, né? É um negócio certeza. Ali de... O padrão é muito bom, não é qualquer coisa improvisada, então é interessante. A próxima notinha é censura. Durante a apresentação do goleiro Bruno, no CT do Vulcão, no sábado, a equipe de reportagem da TV Alterosa alega que a advogada de defesa do goleiro impediu que fossem colocados os equipamentos para a gravação de entrevistas, sendo permitida apenas a realização de imagens. Perguntas sobre o caso Elisa Samúdio também não foram permitidas. O Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais emitiu nota de repúdio sobre o episódio. É uma situação que cabe a eles se resolverem, né, João? Porque foi um problema que teve no passado lá, TV Alterosa e o próprio Bruno, e nós não temos aqui que omitir opinião favorável a um ou contrário ao outro. Zona Azul é a próxima notinha. A vereadora Cício Pípari apresentou requerimento questionando a EX Park, concessionário do estacionamento rotativo em Poços, a respeito de quais foram os valores arrecadados pela empresa com relação às tarifas cobradas dos usuários de vagas da Zona Azul no período de janeiro a setembro de 2018, janeiro a setembro de 2009, mês a mês, por método comparativo. Ela ainda questiona quais os valores arrecadados com relação à notificação de R$ 10 para quem ultrapassa o tempo previsto pelo mesmo período. Acho que é um pedido de informação legítimo, porque as pessoas que utilizam a Zona Azul, e eu sou amplamente favorável a ter a Zona Azul no centro da cidade, porque dá a oportunidade de aquele que quer comprar no comércio local de parar em frente e resolver os seus problemas, principalmente no dia a dia, durante a semana. Agora a gente vai comentar a notinha do caso do Heloísio. Sinal de alerta. A condenação em segunda instância do ex-prefeito Heloísio do Carmo Lourenço por conta da contratação da Projeta Consultoria, através da modalidade conhecida como adesão de ata, ligou o sinal de alerta na atual gestão municipal, que também já se utilizou do mesmo expediente em algumas contratações ocorridas nesse mandato. Segundo consta, Albert, parece que já foram 8 adesões de atas. Então, cabe aos próprios vereadores, tal qual foi o Marcos Tadeu Sala Sansão, ao encaminhar o projeto da Projecta para o Ministério Público, dos vereadores de oposição levantar quais são também e encaminhar ao Ministério Público para fazer a verificação em relação à atual administração. Porque naquele momento nós acompanhávamos bem, não houve dispêndio financeiro por parte da Prefeitura para fazer a adesão da ata à Projecta. Será que os atuais administradores e com suas adesões às atas de outras cidades utilizaram dos recursos financeiros do povo de Poços de Caldas para fazer o encaminhamento, ou é da mesma forma que foi a administração passada? Esperamos uma resposta também e espero aqui que os vereadores que estejam sensibilizar, vamos dizer assim, o prefeito, com certeza, a aderir a esse projeto. Estamos chegando ao final do Pautando. Considerações finais, João? Encerramos mais um Pautando. Eu estou lendo essas notícias e notas aqui do Pautando, lembrando sempre que essas edições estão à venda na nossa banca virtual no site do Jornal da Cidade, é jornaldacidade1.com.br, custa apenas R$1. E quem quiser também assinar, é R$30 o trimestre e ganha 2 ingressos para assistir qualquer sessão de cinema lá no Centerplex, inclusive seria uma boa agora para assistir o Coringa, né?
Uma excelente pedida. Quero deixar aqui um grande abraço a todos os amigos, desejar um feliz final de semana. E na terça-feira, às 20 horas, retornaremos aqui com Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade. Até lá!